Meus irmãos, que passagem linda é a de Daniel, capítulo 3. Nós conhecemos a história e sabemos que o rei Nabucodonosor, quando ele destruiu Jerusalém, ele levou muitos homens para o seu palácio, para aprender os costumes babilônicos, a língua também babilônica, e estar lá usando deles para poder ser conselheiros, né? Homens para cuidar do palácio, dos negócios do rei. E alguns desses homens era chamado Daniel, Azarias, Ananias e Misael. E esses três jovens, o Ananias, Azarias e Misael, no capítulo 3, foram lançados numa fornalha de fogo ardente, porque o rei tinha feito uma estátua, e nessa estátua todos os que estavam ali precisavam adorar ela. Era uma ordem do rei. Se quem não adorasse ela seria lançado na fornalha de fogo. Mas esses três homens que colocaram os nomes deles de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram. Agora eu fico imaginando. Imagina tantas pessoas ali prostradas diante da estátua e três homens de pé ali, né? Aqueles homens não fizeram questão de ir com a multidão. Isso é muito importante para nós, porque hoje a maioria das pessoas segue o efeito manada. Todo mundo está fazendo, vou fazer também. Todo mundo está comprando, vou comprar também. Todo mundo está aceitando, vou aceitar também. E essa história, no capítulo 3 de Daniel, nos dá o exemplo de que a gente não deve seguir a multidão se ela estiver errada. Se a multidão estar errada, nós deveremos andar na contramão da multidão. A gente nunca pode ir no mesmo fluxo daquele que anda errado. Esses homens foram lançados na fornalha de fogo ardente porque eles desobedeceram a ordem do rei. Mas desobedecendo a ordem do rei para cumprir as ordens do seu Deus. E Deus, ele é exclusivo. Deus, ele não aceita que nós dividimos a nossa adoração com alguém, com outra divindade. Deus, ele é exclusivo. O Pai do Senhor Jesus Cristo é exclusivo. A adoração, orações só somente feitas para ele. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante da estátua. Eles preferiram pagar o preço de ser lançado lá na fornalha do que desobedecer a Deus. Todos nós sabemos da história. Eles foram jogados lá e apareceu o anjo do Senhor. E lá eles andaram dentro da fornalha. Deus tirou o poder do fogo de queimar. Eles passeavam lá dentro da fornalha. E Nabucodonosor e os seus servos, seus homens, foram envergonhados. Porque Deus, ele não deixou que o fogo consumisse os seus servos. Tem momentos que Deus, ele pode te livrar antes de acontecer o problema, mas tem casos que Deus vai te livrar dentro do problema. Então, não se abale, tenha calma, fique tranquilo, porque às vezes você está dentro de um problema, mas Deus vai te tirar desse problema. Fique tranquilo, continue confiando e sendo fiel a Ele. E também a Bíblia vai nos mostrar da fidelidade que esses homens tiveram. Olha só que coisa linda é a fidelidade que eles tiveram. Mesmo sabendo que seriam mortos, optaram por não obedecer ao rei, mas obedecer ao seu Deus. Não se prostraram diante da estátua, mas seguiram aquilo que eles aprenderam em Israel. Porque quando eles moravam em Jerusalém, eles sabiam que a ordem de Deus era para adorar somente a Ele, não a imagem de escultura, nem a outra divindade. Então eles sabiam que eles já estavam na Babilônia por causa dos pecados do povo dele mesmo. Mas quando chegaram lá, eles falaram: não vamos cometer os mesmos erros que nós cometemos em Jerusalém. Se é que eles cometerem algum tipo de erro lá. Mas lá na Babilônia, eles preferiram obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, tiveram grande livramento, foram honrados e os inimigos não puderam mais mexer com eles. Porque Nabucodonosor garantiu que não poderiam mais fazer mal àqueles homens.
Porque Nabucodonosor reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.